Olá, caros alunos, sejam bem-vindos então a esse nosso terceiro encontro para falarmos um pouco mais sobre as unidades concedentes de estágio, né? Mas antes de se começar a falar um pouco mais dessas unidades concedentes, principalmente quando nos referimos à área de humanidades, à área de artes visuais, música, né? As linguagens em si, vamos então estar citando um pouco mais sobre alguns elementos que envolvem então principalmente a relação com o estágio em si e principalmente quando pensamos em decifrar alguns pontos do próprio relatório de estágio, né? O relatório de estágio ele faz parte de uma produção final, de uma produção conceitual para encerramento do próprio estágio em si, né? Depende se você fez o estágio em diferentes contextos, se você fez o estágio na área da educação básica, ou seja, ou educação infantil, o ensino fundamental, ensino médio, a própria EJA em si, mas é muito importante que você tenha esse estágio como forma de, até mesmo o próprio relatório, como uma estratégia de conclusão, como uma estratégia de para que você possa colocar as evidências que você identificou nesse estágio, trazer os principais autores a qual possam, então, alicerçar a sua prática nesse campo específico, né? Colocar suas principais contribuições, né? Porque muitas vezes até a própria concedente, a própria unidade de estágio, ela pede, né, quais foram as suas contribuições e veja o quanto é rico ao final de um estágio você elencar alguns pontos de melhorias, né, fazer alguns elogios, tecer alguns comentários para que você possa então contribuir, né, de alguma forma com até mesmo a contribuição acadêmica que você gera para a própria instituição ao qual você foi tão bem recebido naquele momento, né, ao qual você passou as suas 20 horas, né, tanto 12 horas de observação participativa quanto 8 horas de atuações práticas, e é um desfecho ao qual você então vai contribuir para essa concedente com os seus referenciais teóricos, né, até mesmo tendo esse estágio alguns registros em fotos, por exemplo, ao qual você possa colocar essas 3, 5 fotos no seu relatório e identificar o que você realmente desenvolveu nesse processo, nesse período especialmente. Então é muito importante termos esse relatório, não é exatamente uma encheção de linguiça, né? Quando nós olhamos o nosso manual de estágio, observamos lá para desenvolver a respeito da missão, da visão, dos valores, falar da localidade, né? Da contribuição cultural histórica a sua concedente de estágio, mas para justamente fazer esse aporte daquilo que você desenvolveu na prática com o que a literatura sugere, com o que outros autores já até relataram sobre o assunto e você então está testando essas teorias, testando esses protocolos, testando essas hipóteses para verificar realmente se naquele seu campo específico essas práticas elas se evidenciam. E principalmente, como eu gosto muito de citar, o momento do estágio é hora de nós colocarmos em evidência também o nosso tema de projeto de pesquisa de TCC, aquilo que eu tenho já em evidência, aquilo que eu já vivenciei nas aulas práticas como professor, aquilo que eu já absorvi nos livros, nas videoaulas, nas interações online via mídias. Então, colocar em prática então, aquilo que eu tenho como principal temática de estágio. Então, é muito importante fazer esse apontamento inicial quando pensamos principalmente nesse recorte, quando é o desfecho principal, né, que é o próprio relatório de estágio em si. É muito importante também estarmos atentos às datas de encerramento de postagem, que nós vamos deixando tudo para cima da hora, né? E às vezes chega lá 10, 15 dias antes, às vezes fica difícil dar conta daquelas 10, 15 páginas em tão pouco tempo, às vezes faltando uma semana apenas para entregar. Então, a cada momento que você for desenvolvendo o seu estágio, vá colocando as suas pequenas contribuições para que você possa então fazer essa construção ao longo do seu estágio e não deixar justamente
para cima da hora, que muitas vezes fica um trabalho, às vezes na pressa, na correria, às vezes um trabalho até mal feito, né, apenas para passar desta fase e muitas vezes até não atinge a nota de corte necessária para aprovação do seu projeto de trabalho, a conclusão do desfecho do seu relatório, do seu estágio, que é o relatório, e fica muitas vezes mal feito. Então é muito importante nos atentarmos a esse processo de desenvolver, então, uma boa produção conceitual, né? Fazer um bom desfecho e utilizar isso até como um exercício para o nosso TCC, utilizar até como um exercício de desenvolvimento prático e desenvolvimento teórico daquilo que se espera, né, da minha graduação, enquanto discente, enquanto aluno, aquilo que se espera então para que eu possa aí estar desenvolvendo. Mas o foco hoje é justamente entrarmos um pouco mais, né, em algumas possibilidades de estágio na área principalmente agora na área de humanidades. Então vocês que são da área de humanidades, ou seja, que estão cursando, né, aí filosofia, estão cursando sociologia, estão cursando ciência da religião, teologia, que fazem parte então desse grande guarda-chuva que é a área de humanidades. E quando pensamos principalmente agora na licenciatura em filosofia, vocês da licenciatura de filosofia, assim como outras áreas também, nós vamos ter aí o estágio de educação básica, ao qual pode ser desenvolvido tanto nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, profissional e EJA, assim como outras licenciaturas também. E quando pensamos no estágio em diferentes contextos, nós temos também diferentes locais do ambiente formal, que você possa então, você como o licenciado, futuro licenciado em filosofia, possa desenvolver esse seu estágio em empresas, instituições públicas e também privadas, museus, órgãos públicos, centros culturais, cooperativas, instituições filantrópicas, ONGs em si, a qual possa então estar desenvolvendo esse seu processo do estágio em diferentes contextos na área de filosofia. Assim também, vocês da segunda licenciatura, né, ou mesmo formação pedagógica em filosofia, o estágio de educação básica segue os mesmos princípios, né, da formação tradicional. Logo, o bacharelado em filosofia vai ter algumas especificidades, como, por exemplo, o estágio profissional, onde pode ser desenvolvido em museus, bibliotecas, centros culturais, assim como ONGs, instituições de pesquisa, sejam elas públicas ou privadas, os próprios meios de comunicação, né, tem muita requisição desse bacharelado em filosofia, e o estágio de diferentes contextos também é um estágio diferente daquele ambiente profissional, como os próprios instituições filantrópicas, movimentos sociais, por exemplo, organizados, algumas cooperativas. Então, são algumas ideias, principalmente a qual possam estar sendo desenvolvidas. É muito importante nos atentarmos que todo esse template, né, ao qual descreve um pouco mais o estágio, e as possibilidades de concedentes estão então aqui na descrição desse nosso material. Então você pode acessar esse conteúdo, né, pode buscar então ter contato com esse PDF que estará aqui na descrição do vídeo. Se você está aqui no Instagram, então sinta-se convidado a ir lá no YouTube, canal da Uninter Polo de Itajaí, para acessar então esse distinto PDF que estão nas duas aulas anteriores, quando falamos das áreas de humanidade, das áreas das ciências exatas ou da área, né, da educação física, por exemplo. Então todos esses conteúdos nós temos um PDF específico para desenvolver esse processo. Tá? Então, esse estágio, né, do bacharelado em filosofia tem essas características. Logo, na área da sociologia, né, vocês que são então licenciados na área de sociologia, assim como filosofia, nós temos também o ensino fundamental, anos finais, né, ensino médio, profissional e a própria EJA,
E também o estágio de diferentes contextos, ao qual vocês, como licenciados em filosofia, podem desenvolver o estágio em ONGs, museus, também centros culturais, instituições filantrópicas, assim como filosofia, né? A sociologia também desenvolveu o seu estágio, né, em licenciatura na parte de movimentos sociais, partidos políticos também, né? Principalmente em períodos de eleição. É muito interessante você, que é um licenciado em filosofia, vai fazer o seu estágio em diferentes contextos, buscar também um partido político, né, a qual fique fácil para você, acessível, né, às suas condições, para estar fazendo então esse estágio distinto. Assim também com o estágio, né, em segunda licenciatura ou mesmo formação pedagógica, temos então o estágio, né, do ensino fundamental, anos finais, médio, profissional EJA. Logo, o bacharelado em sociologia terá também algumas características, como o estágio profissional, qual pode ser feito em algumas associações de bairros, bibliotecas, ONGs, centros culturais. O estágio de diferentes contextos pode ser feito em museus, também partidos políticos, instituições filantrópicas, movimentos sociais em si. E vocês são do curso, então, da ciência da religião. Ciência da religião, assim também como a licenciatura envolve, né, os anos finais do fundamental, médio, profissional e a própria EJA, um estágio em diferentes contextos, ela tem já algumas especificidades também fora da própria educação básica, órgãos públicos, centros culturais, algumas cooperativas, algumas instituições então mais filantrópicas que envolvem essas questões relacionadas ao próprio ambiente fora do ambiente formal, que é a própria escola em si. Tá? O bacharelado é em teologia interconfessional. Logo, esse estágio terá suas práticas, né, pastorais a partir da grade. Então, alunos que entraram nesse curso de bacharelado em teologia interconfessional farão os seus estágios na prática pastoral em instituições religiosas, como igrejas, como mesquitas, por exemplo, terreiros, centros espíritas, né, e tantas outras possibilidades dessas instituições religiosas, assim como instituições sociais que possam estar ligadas à área mais humanitárias, algumas ONGs, assistência social, e o estágio da prática pastoral para alunos também que possam desenvolver os seus estágios também em instituições religiosas, como nós citamos também nesse outro tópico que nós até então citamos. E vocês que são da área da teologia e doutrina católica em si, que envolve o seu estágio em instituições religiosas, também como igrejas, mesquitas, terreiros, centros espíritas, né, e outras instituições aí religiosas, também instituições humanitárias, assim também como o estágio que envolve mais a parte da catequese, você que é doutrina católica, você pode também fazer o seu estágio em igrejas, em escolas católicas. Por exemplo, nós temos aqui em Itajaí, Santa Catarina, né, o Colégio Salesiano em Itajaí, ou o Colégio, né, São José também em Itajaí, que são colégios e, né, escolas, né, mais católicas, com essa prática confessional católica. Isso, então, quando pensamos na área de humanidades. E esse é um pouco mais esse apanhado das possibilidades de estágio nessas áreas específicas, tanto de filosofia, quanto sociologia, quanto ciência da religião. E agora entramos um pouco mais para falarmos e até esmiuçar um pouco mais a parte das linguagens, né? Assim como em outros encontros citamos um pouco mais especialmente a parte da educação física, citamos um pouco mais a parte, né, das artes visuais. Então vocês, alunos que são das artes visuais, além do ensino fundamental, médio, né, profissional e EJA, que faz parte desse grande guarda-chuva que é a própria educação básica, nós temos o estágio também em diferentes contextos que podem ser feitos em museus, centros de convivência. Olha que interessante você, como acadêmico de artes visuais, fazer um estágio, de repente, num asilo, ou num órgão público, num ateliê, né, ou numa ONG especialmente,
Então, esse estágio de diferentes contextos envolve essa região. Isso não é diferente para vocês que já têm uma licenciatura, ou você que é um bacharelado e quer fazer uma licenciatura, uma segunda licenciatura, ou chamamos de formação pedagógica, para você que é bacharelado, também o seu estágio de educação básica é praticamente semelhante ao modelo tradicional da própria graduação, que envolve, então, o fundamental, médio, profissional e a própria EJA. E você que é bacharelado em artes visuais, você vai fazer o seu estágio modelo profissional, museus, bibliotecas, centros culturais, instituições de pesquisa, ONGs, editoras, meios de comunicação, os ateliês. E o estágio de diferentes contextos é fora daquele ambiente de trabalho tradicional que envolvem, então, a questões mais atividades extracurriculares ou próprio contraturno de uma escola, por exemplo, associações de bairros, atividades de repente de artes fora do contraturno, ONGs, cooperativas, centros de convivência, asilos, associações de bairros. Então todos esse trabalho de artes visuais pode ser feito então com esses alunos. E por fim, para fazer o desfecho, nós temos então a própria licenciatura em música, que assim como outras licenciaturas, o estágio da educação básica será então também envolvendo fundamental, ensino médio, profissional e a própria EJA. E o estágio de diferentes contextos, nós temos igrejas que pode ser feito fora daquele ambiente formal, ao qual um músico poderia estar exposto. Estágio de diferentes contextos poderia ser feito em algumas instituições de pesquisa, algumas ONGs, grupos de escoteiros. Olha que interessante, de repente você como um licenciado em música vai desenvolver de repente um estágio em diferentes contextos em um grupo de escoteiros, a qual especialmente os encontros muitas vezes são aos sábados, entre 14 horas e 17 horas, então muitas vezes é acessível para que você possa fazer as suas 20 horas de estágio, ou seja, esses 7 encontros, se pensarmos as 3 horas por cada sábado, então são 7 sábados que você faria então o seu estágio em diferentes contextos num grupo de escoteiros, assim como um coral poderia ser feito, uma orquestra, Aqui no Vale do Itajaí, onde esse material está sendo gravado, por exemplo, nós temos aqui um coral Vozes do Vale. Então, olha que interessante você fazer o seu estágio em diferentes contextos num coral Vozes do Vale, que envolve aqui essa nossa região, ou outras associações de bairros que temos aqui então nessa área então específica. Já, senhores, então esse é apenas um apanhado geral nesses nossos 3 encontros. Se você não assistiu, então, outros materiais, a qual falamos um pouco mais da própria educação física, falamos um pouco mais da linguagem e sociedade, que envolve letras e história, falamos um pouco mais da área de exatas, que envolve física, a própria matemática, as biociências, as geociências em si, que envolve a área de biologia, e a própria geografia, e as possibilidades que essas diversas licenciaturas e outros bacharéis possam ter em estágios, tanto educação básica ou estágio profissional, e principalmente a grande dúvida que é o estágio em diferentes contextos. Joia, senhores, realmente agradeço aí a presença de vocês aqui nesses nossos encontros e esperamos vocês em próximos trabalhos, onde vamos ou esmiuçar sobre estágio ou outros temas que são pertinentes a vocês que são aí licenciados ou então bacharelados. Joia? Um abraço a vocês e vejo vocês em próximos encontros. Tchau, tchau!